Muito bom, bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2024, caderno azul, e a questão é a 106. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para a sua inspeção por aparelhos de raio-x. Vou parar um pouquinho aqui. Se alguém já viajou de avião, sabe que na hora do embarque tem que colocar a mala na esteira e a mala vai passar pelo raio-x, certo? Isso todos têm que fazer. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Então, aqui nesse momento, então eu tenho uma mala, certo? Que eu vou levar junto lá no avião para colocar no bagageiro, tá? Mas dentro tem um laptop, certo? Eu tenho que tirar o laptop e ele vai passar pela esteira de forma isolada, tá? Então vai passar pelo raio-x também, mas de forma isolada. Que explicação física justifica esse procedimento? Aqui estão as alternativas. Falando do raio-x, o raio-x é uma radiação eletromagnética ionizante de alta energia. Tá aqui o raio-x dentro do espectro eletromagnético, só para a gente revisar, depois do ultravioleta, antes do raio gama. Nós podemos ver que o raio-x tem frequência elevada, de altíssima frequência, certo? Por isso é uma radiação de alta energia, certo? Justifica ainda essa alta energia o fato de ter um comprimento de onda menor, o que também justifica a alta energia do raio-x. O raio-x é uma radiação ionizante, mas nós vamos falar disso depois, tá? O raio-x, então, não atravessa metais, porque os metais são densos e tem um número atômico maior. Existem exceções? Existem. O lítio é uma exceção, tá? Mas, em sua maioria, os metais, então, não vão permitir a passagem do raio-x. Então, ele vai absorver o raio-x, tá? E vai aparecer ali na mala, tá? Ou até mesmo numa radiografia de uma pessoa como uma área branca. E essa área, ela fica ampliada. Então, não dá para observar o que tem atrás daquele notebook ou daquele laptop. Então, conforme a gente leu no enunciado, tem que tirar o notebook, colocar na esteira, passa a bala, passa o notebook, passa o laptop, certo? Para não impedir que a equipe ali de fiscalização possa verificar o que está sendo levado naquela mala, tá? Então, olhando esse esquema aqui, nós podemos ver que o raio-x atravessa o papel, atravessa o plástico, não vai atravessar o aço e não vai atravessar o chumbo. Vamos para as alternativas. Os raios-x não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens. Os raios-x, como nós vimos, interagem sim, tem uma absorção da radiação, tem um bloqueio com metais. Não é possível observar o que está atrás ou por baixo deles. Agora, tem uma incoerência da opção, da letra A aqui, tá, com o enunciado. Porque se não interagisse, não faria sentido passar isoladamente na esteira. Então, fora o fato de interagir realmente, tá, tem uma incoerência da pergunta com relação ao texto aqui, ok? Então a letra A está errada em função disso. Letra B. Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão. Não desmagnetiza, tá? Se desmagnetizasse, ele não poderia passar pela esteira isoladamente, como é solicitado nos aeroportos, tá? A desmagnetização ocorre se expor um objeto a um campo magnético alternado e decrescente, tá, gente? Então, não é o raio-x, não é o raio-x. E outra coisa, tá? Diz assim o texto da letra B. Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador quando refratados. Ou seja, essa refração é quando muda de meio e ele muda de direção, Então, também não tem nada a ver se ele é absorvido, a ponto de desmagnetizar, então ele não pode ser refratado. Então, a letra B está incorreta em função disso. Letra C. Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão quando refletidos pelos componentes do computador.
não aquece naquele curto espaço de tempo. Se aquecesse, ele não poderia passar pela esteira isoladamente. Para aquecer, teria que absorver os raios, certo? E a letra C fala em reflexão, quando refletidos pelos componentes do computador, certo? Então, para aquecer tem que ter absorção de energia, né? Então, não tem como. E aqui tem uma outra coisa no texto da letra C. Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, materiais metálicos, quando refletidos pelos componentes do computador. Bem, gente, notebooks e laptops são os únicos solicitados, segundo o enunciado, para serem retirados da mala. Então tem uma incoerência nessa letra C aí. Letra D. Os raios X não atravessam os componentes densos do computador, certo? O que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles, certo? Letra D está correta. Letra E. Os raios X ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão quando difratados pelos componentes do computador. Aqui, se eles não colocassem aqui, tá? Falando agora da estratégia do examinador quando fez essa letra E, porque o raio-x ioniza mesmo, tá? Mas quando ele colocou aqui, difratados, isso aqui nós já falamos aqui em cima, tá? Quando difratados pelos componentes do computador, ou seja, tem que difratar primeiro para ionizar depois. Não faz sentido. Porque se ele deixasse só até a vírgula, isso aqui poderia causar problema, certo? Porque necessitaria de um conhecimento muito maior por parte dos alunos, tá? Os raios-x são radiações ionizantes, mas olha só, a baixa intensidade e o curto espaço de tempo que passa ali pela esteira impede danos aos equipamentos, tá? É uma radiação extremamente baixa e segura para não danificar os equipamentos. Há uma contradição na pergunta. Para ionizar não precisa, não precisa difratar. Ou seja, não precisa fazer aquela curva ali. Se fosse significativo, a ionização ocorreria dentro da mala ou fora dela, isoladamente na esteira. Porque o funcionário pede para retirar o laptop e o notebook e colocar na esteira. Então, se ionizasse, ia ionizar isoladamente também, tá? Então, tem uma contradição aí. Certo? Então, a resposta é a letra D. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!